E já vamos abrir o nosso programa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria. Revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, a gente sabe, né? A gente tá numa área aí com muitos sítios, fazendas, enfim. Então você manda sua pergunta pra cá pro nosso WhatsApp, 99122-2899, que é a nossa super advogada previdenciária. Carla Sanches vai responder tudinho pra gente. Então, boa tarde, Carla. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde pra todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Bora lá então para as nossas perguntas de hoje. Perdi minha primeira carteira de trabalho. Como fica o meu INSS? Olha, essa é uma grande pergunta, né? A gente pensa que não, mas a carteira de trabalho é um documento importante e você precisa guardar ele. Se aí, né, como aconteceu com essa pessoa, ela infelizmente perdeu a carteira de trabalho, a primeira coisa é verificar se esses recolhimentos, né, essas empresas dessa primeira carteira estão constando no cadastro do INSS. Então ela vai ter que requerer ali no INSS um documento chamado CNIS. Mas se ela fizer lá o aplicativo, ela consegue baixar esse CNIS em PDF. Se caso ela veja, olha, mas tem 3 anos aqui de uma empresa que não está constando. Aí é um problema, Patrícia, porque dela vai precisar comprovar que ela de fato trabalhou nesse local. Como isso é feito? Existe também um documento que se retira no Ministério do Trabalho, chamado, né, ali é um documento como se fosse ali também um recolhimento previdenciário. A gente chama ele de RAIS. Então você vai precisar pedir isso junto ali ao Ministério do Trabalho. Agora, se nem nesse local estiver, vai precisar procurar para ver se tem algum cadastro junto à Caixa Econômica, para ver se houve o recolhimento do FGTS. E ainda assim, se não tiver em nenhum desses lugares, infelizmente corre o risco desse período ter sido perdido e ela perder esse tempo de contribuição para a aposentadoria. Nossa! Tenho 62 anos, quase 63, dei entrada por tempo de serviço, mas faltaram 6 meses. O que devo fazer? É a Merle, do bairro Floresta. Nesse caso, se houve, né, se faltou, primeiro tem que descobrir o porquê faltou. Talvez o INSS não esteja contando aí uma contribuição que exista. Por exemplo, ela tem a carteira de trabalho, tem lá o registro certinho e por algum motivo o INSS não contou. Então a carteira de trabalho é uma prova que existe isso. Outra questão que pode acontecer muito, Patrícia, são pessoas que fazem as contribuições por carnê. Às vezes ela pagou e por algum motivo, algum erro no sistema, essas contribuições não estão aparecendo. Então precisa aí fazer a prova disso. Agora, se realmente está faltando 6 meses, vai precisar pagar esses 6 meses para poder fechar o tempo. Minha mãe tem vários laudos médicos constando invalidez. Já passou por 2 perícias e até agora não teve o quê? Resposta. O que nós podemos fazer? Nesse caso específico, se há documentação que indique que é uma invalidez, que ela não pode mais trabalhar, é o necessário aí daí buscar a justiça, né? Vai precisar contratar um advogado de confiança de vocês para que entre com essa ação judicial para que esse benefício seja concedido. Infelizmente, a aposentadoria via INSS é muito difícil nesses casos por incapacidade. Então, sobra aí mesmo ter que buscar a justiça. Sou a Helena. Estou afastada do trabalho desde o ano de 2020. Passei por uma cirurgia na coluna, coloquei 6 pinos e tenho problema no nervo ciático. Por que eu não consigo me encostar pelo INSS? Aí daí é uma pergunta muito específica, né? A gente precisa ver se essa documentação está dizendo que ela está incapacitada. A gente sempre volta naquele velho assunto, né, Patrícia? Estar doente não significa estar incapaz. Então a pessoa ela pode ter se submetido a uma cirurgia na coluna, mas por algum motivo ali ela consegue ainda efetuar o trabalho, né, que ela vinha efetuando antes de fazer o pedido. Então precisa verificar essa documentação do próprio médico. O médico que está te acompanhando, ele está indicando que você tem alguma restrição, que há incapacidade? Aí é o começo de tudo. Não tendo esse benefício, como a gente disse, né, concedido no INSS, tem que buscar a justiça. Tenho 63 anos de idade e 30 de contribuição. Posso pedir minha aposentadoria? Sou o Ivo, do Pacaembu. Nesse caso específico, não. Né? Porque ele tem ali, para uma aposentadoria por idade, ele tem que ter no mínimo 65 e ele tem 63. E para uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição e ele só tem 30. Mas será que ele, por ele ter 63 anos, será que ali não tem um ruralzinho que tá deixando de fora, talvez? Perfeito, Patrícia. Se tiver, tá fechando já. Ou até mesmo
trabalhou ali como mecânico um período, então vai aumentar o tempo de contribuição. Então precisa sempre pensar, será que eu só tenho esses 30 anos mesmo? Talvez eu venha, a gente, como você bem disse, né, a gente vem de uma região onde tem sítios, fazendas, agrícolas, né, dificilmente a gente atende alguém que não tenha iniciado o trabalho tão novo, né, no sítio. Então talvez esteja assim, tem que procurar ali um pouquinho. Isso aí. Sofri um acidente de trabalho e estava recebendo auxílio-doença, mas foi cortado. Tenho um laudo médico que consta uma sequela definitiva. Eu posso acionar o auxílio acidente? É uma ótima pergunta. Existem muitas pessoas que sofrem um acidente de trabalho, elas não recuperam totalmente a sua capacidade, mas elas conseguem trabalhar em outra função. Mas se houver uma redução de capacidade, tem sim esse auxílio acidente. Esse auxílio acidente ele vai ser pago em 50% do valor do benefício, né? Então é o único benefício que ele pode ser pago aí abaixo do mínimo, porque ele permite que a pessoa aí trabalhe. Vou dar um exemplo, né? Às vezes você teve um acidente de moto, perdeu ali, reduziu, né, eventualmente, né, ali, né, o tamanho da perna, ficou mancando ou perdeu algum membro. Essa pessoa ela vai poder trabalhar em outra coisa, mas ela vai poder sim pedir esse auxílio acidente. Tenho 25 anos de contribuição, trabalhei na roça e tenho 52 anos de idade. Será que eu já posso me aposentar? Mulher. Se esse tempo de contribuição que ela tem, né, somado com esse período rural, não esteja aí esses 25 anos, ela já esteja contando, então vamos supor que ela tenha aí pelo menos uns 5 anos, 6 anos de rural. Ela já está fechando os 30, então é possível sim, tem que fazer uma contagem para ver que se com esse rural passa aí dos 30 anos de contribuição. Trabalhei 9 anos com carteira assinada ganhando meio salário mínimo. Isso conta para eu me aposentar ou eu perdi esses 9 anos? Também é uma pergunta bem interessante e bem recente, né? Ela vai contar esse tempo desde que ela faça aí a complementação. Né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista que ocorreu recentemente, entre 2018 e 2019, ela permite que a pessoa lá trabalhe meio período e pague-se ali menos de um salário mínimo. Só que a pessoa tem que ir lá, né, o empregado tem que ir lá e complementar. Então ela vai poder sim, mas vai ter que pagar a diferença. Qual a diferença entre carência e tempo de contribuição? Meu Deus, essa é uma pergunta muito acadêmica. Patrícia, vamos tentar explicar um pouquinho. Existem, para efeitos de alguns benefícios, a gente fala que é carência. O que é a carência? É quando a pessoa paga em dia o seu INSS. Ela não perdeu o que a gente chama de qualidade de segurado. E tempo de contribuição, às vezes a pessoa ela pode ter 12, 20, 30 anos de contribuição. Só que não necessariamente eles estão corridos. Então, assim, mais ou menos é isso. Então, pode ser que essa pessoa ela tenha o tempo, mas ela não tenha carência, porque ela não contribuiu certinho a carência necessária. Por exemplo, uma aposentadoria por idade, essa carência ela vai ser levada em consideração. Mas é um termo muito acadêmico, é difícil as pessoas entenderem. Inclusive, quando o INSS nega por esse motivo, é difícil a gente até explicar, porque é uma questão muito legal, né? Ela está muito descrita ali na lei. Mas, basicamente, tente pensar assim. Carência, você precisa pagar ali o INSS certinho, sem erro. E o tempo de contribuição, você pode ter 30 anos e talvez você tenha pago ali 10 anos, ficou uns 5 anos sem pagar, pagou mais 10. Então, isso vai servir para tempo de contribuição. Perfeito. E a sua pergunta você pode mandar pra gente também. Não fica com a pergunta aí pra você, entendeu? Já manda aqui que a nossa super advogada responde. 99122-2899 é o nosso WhatsApp, viu? Oi, minha mãe pagou 10 anos de INSS, tem 74 anos e ainda não conseguia aposentar. O que fazer pra aposentar ela? Ela precisa de 15 anos, né? Se ela pagou 10 anos, esses 15 anos, talvez esses 5 anos, pode ser aí averbado um rural que ela tenha trabalhado. Então, 74 anos, ela né? já está na idade perfeita, né? Já até passou, né? A mulher é 62 anos. O que deve estar travando é justamente só o fato dela ter 10 anos. Mas ela tem 10 anos de contribuição. E o rural? Talvez tenha um rural para ir averbar junto e daí fechar os 15 anos. Nesse caso, por exemplo, tá faltando só 5 anos. Não tem como você, pagar 2 anos de uma vez só, depois mais 3 aninhos, não? Não, infelizmente não. A lei não permite pagar tudo de uma vez. Seria até bom, né, Patrícia? Ainda mais nesses casos que falta pouco, né? 3 anos, 5 anos até. Mas não, a lei exige que tem que ser mensalmente. Agora também a lei
também, né, se eventualmente ela tem um período lá atrás, da década de 70 do rural, que for comprovado, vai averbar do mesmo jeito. Boa tarde. Minha mãe não está conseguindo se aposentar por meu irmão estar no cadastro dela, mas ele não tem renda nenhuma. Isso está certo ela não conseguir tirar ele do cadastro? Talvez não seja um caso de uma aposentadoria, mas um benefício assistencial. Quando ele fala de cadastro, me remete ao CRAS. Então, se essa pessoa está querendo um benefício assistencial, vai de fato se utilizar todo mundo que está no CRAS, né? O cadastro. É a pessoa mesmo que declarou, né, Patrícia? E precisa ver, se o irmão dele não está mais morando com essa família, ela tem que atualizar o cadastro dela no CRAS, dizendo, olha, esse filho não está mais. Por quê? Vai considerar a renda do filho quando ele está na casa, né? Então, por isso que eles estão negando o pedido. Agora, se esse filho não está mais ou tem os seus próprios gastos, é preciso esclarecer isso. Se negar, pode ser feito pedido na justiça. Mas o ideal é, o filho não está mais residindo com os pais, vai lá no CRAS e atualiza esse cadastro. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada, viu? Pela presença mais uma vez aqui no Vitrine Revista. Imagina, eu que agradeço. Patrícia, um abraço para todo mundo. Até uma próxima. Até.